Shalom, shalom, irmãos, Ahim Arraiote. Estou novamente em casa aqui, na minha chacrinha, e minha família está em São Paulo, e eu estou sozinho com o Criador aqui, seus Malahim. E 3 horas vamos fazer um estudo com os irmãos aqui do Paraná, que vão vir aqui em casa para a gente fazer o serviço da tarde, a gente estudar as Escrituras. E hoje eu queria falar sobre algo muito interessante na Parashá de Itró, que era o sogro de Moshe, de Moisés, né? Que é chamado de Jetro, Itró, como você conhece em português. E cada vez que nós vamos lendo as Escrituras, a cada ano, cada ciclo, cada 7 anos, a cada ciclo de renovação na nossa vida, o próprio Criador ele vai colocando em você um desejo de se aprofundar mais e conhecer mais sobre a profundidade da Torá, dos ensinamentos do Criador, porque Torá significa instrução, ensinamento. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre o ensinamento. Esse ensinamento da Parashá de Itró, que ele está em Shemot, Êxodo capítulo 18, que fala sobre a história de Moshe, né, quando ele se encontrou com o sogro dele. E eu estava lendo aqui essa Parashá mais uma vez, durante esses anos todos, lendo, né? E eu aprendi mais uma coisa, fantástico. No dia que você conversar com qualquer pessoa e ela disser que ela já sabe tudo, você procure outra pessoa para você aprender junto com ela, porque com certeza ela não sabe, ela não tem o entendimento que a palavra de Yah se renova a cada dia, a cada Yom. E eu quero ler essa passagem aqui com vocês, passo a passo, e eu quero ler aqui do versículo 1 em diante. Aqui vai falar quando Itró, Jetro, se encontra com Moshe. Leva a esposa dele e os 2 filhos dele até o encontro com Moshe, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer uma tefilá para que a gente possa compreender. Criador do universo, Yahweh Tsevaot, no nome de Yahushua HaMashiach, eu te agradeço por mais essa ministração. Eu estou aprendendo sobre essa ministração. Espero que os meus irmãos possam entender também essa luz, essa hora, essa revelação fantástica da tua Torá que se renova a cada dia. Que a gente possa ser ensinável, que a gente possa ser instruído a cada dia pelo teu Ruach HaKodesh. E que a gente se livre de toda religião, de toda a religião humana, de todo ismo que existe na face da terra, para que a gente possa ser novamente, como está aqui atrás, um só povo, na mão do Mashiach, na mão de Yahweh de Sevaot, no nome de Yahushua HaMashiach, de Yahusha HaMashiach, eu te agradeço. Amém. Vamos lá. Quando o sacerdote de Midian, 18:1, tá? Êxodo 18:1. Quando o sacerdote de Midian, o sogro de Moshe, ouviu tudo que Elohim, ou Ulim, fez por Moshe e por Israel, o seu povo, e que Yahweh tirou Israel de Mitzrayim, do Egito, então entrou o sogro de Moshe, tomou Tzípora, que era a esposa de Moshe, né, depois que ele a enviou de volta, e a seus 2 filhos, cujo nome de um era Gershon, porque disse, eu tenho sido um estrangeiro, um Ger, em uma terra estranha, e o nome do outro era Eliezer, pois Ulhim, ou Elohim, de meu pai, disse, ele foi minha ajuda, e livrou-me da espada de Paró. E Itró, o sogro de Moshe, veio com seus filhos e sua esposa, a Moshe, para o deserto, onde ele acampou no monte de Elohim. Olha só, hein? Foram se encontrar no monte de Elohim, hein? Fantástico. Então ele disse a Moshe, eu, teu sogro Itró, venho a ti, com tua esposa e seus 2 filhos. E Moshe saiu para se encontrar com seu sogro, e se prostrou e o beijou. E eles se perguntaram um ao outro acerca do bem-estar de ambos, né? Como que eles estavam. E eles entraram na tenda. Ó, que fantástico! Aqui eu queria começar a minha ministração. Quando você conhece uma pessoa, um irmão israelita, e você tem prazer de estar junto com ele, a primeira coisa que você faz e tem em mente no seu coração é
se encontrar com ele e entrar na tenda. Essa palavra tenda em hebraico é sukkah. Sukkah ela tem uma representatividade da Torá, onde a Torá está dentro de uma tenda, que ela é ensinada. Quando você vê que as pessoas ficam debaixo de uma tenda, é que eles meditam ali naquela tenda, onde era onde os nossos antepassados, nossos patriarcas, eles meditavam. Então, imagine você, Itrô e Moshe dentro de uma tenda. E aqui eu quero falar uma coisa bem importante. No versículo 1, diz aqui que Itrô era sacerdote. Mas espera aí, você não aprendeu aí na religiosidade, tanto de Yahudá, de Judá, como de Efraim, dos cristãos, que o sacerdote somente é da tribo de Levi? Como é que já existia sacerdote aqui? Então você tem que pesquisar, meus irmãos. Tem pessoas aí ensinando que ainda talvez não foi dado o ruach de revelação da palavra, que ele diz que a Torá, toda a Torá ela é verdadeira, todos os mandamentos. Só que na parte do macê, do dízimo, da 10ª parte, aquilo não é mais válido porque não existe mais o templo e os levitas não estão mais no templo. Mas espera aí, se você aprendeu dessa forma, como que você vê aqui em Shemot, Êxodo 18:1, que já existia lá em Midian um sacerdote e era sogro de Moshe? Como é que esse sacerdote já existia? Então, como é que Melquisedeque, que era Shem, também era um sacerdote? E Abraham, quando conquistou todo como é que fala? Quando eles tomam ai, me deu branco agora. Quando eles tomam quando eles pegam as coisas das pessoas, o espólio, né? Quando ele pega o espólio, tudo que eles conquistaram do povo conquistado, e diz que Abraham foi até Shem, que era o sacerdote de Midian, o sacerdote lá de Salem, que era Melquisedeque, né? Que era chamado de Melquisedeque, e ele deu o macê para esse sacerdote. Mas, veja bem, se ele era um sacerdote lá atrás, e aqui também encontramos Itrô como sacerdote, então você tem que rever o seu ensino. Que hoje não se dá mais o macê, porque não existe mais levitas, mas aqui a Torá, lá na época de Abraham, ela era simplesmente dada oralmente, e não tinha as 10 palavras que foi dado no monte de Elohim, aqui até onde Itrô foi se encontrar com Moshe, e aqui também diz que Itrô era um sacerdote. E olha que interessante, quando Moshe viu o sacerdote, ele se prostrou e beijou ele. E o que aconteceu quando Abraham foi até Melquisedeque? Foi dar lá o macê para ele, encontrou. Também aconteceu a mesma coisa, porque existe uma passagem, irmãos, que diz que existe uma ordem de Melquisedeque. Essa ordem de Melquisedeque se cumpre no Mashiach. Então, tudo que se faz hoje na Torá se cumpre no Mashiach. Você não pode dizer hoje, olha, esse mandamento não existe mais porque não existe templo ou porque não existe isso ou aquilo. A Torá é perpétua. Ela era uma sombra das coisas que ia acontecer no Mashiach. Então, cuidado com esse estudo aí que você tem ouvido, e muitas pessoas ouvindo aí, que hoje os sacerdotes levitas não existem mais, que era só da tribo de Levi, porque já existia essa ordem de Melquisedeque, que todos os patriarcas faziam parte, e o último deles foi o Mashiach, que se encabeçou nessa ordem de Melquisedeque e é sacerdote para sempre, está escrito. Então, nós temos que ter ele, né, como nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. Então, veja aqui que Moshe, quando viu ele se prostrou, né? Ele não adorou ele. Então, não é uma prostração de adoração, é uma prostração de respeito, para que ele recebesse a bênção do sacerdote, daquele corre de Itrô, né? E aqui diz que eles entraram na tenda. Então, quando você está em restauração hoje,
Você vê as pessoas falando assim, olha, me adiciona no WhatsApp, você vai fazer parte do meu grupo, eu quero fazer parte do seu grupo, vamos estudar pela internet, vamos estudar pelo YouTube, pelo Skype, pelo Pautalk, etc. Essa coisa virtual que não dá em nada. O que o Criador está precisando hoje é que pessoas se reúnam e entrem na tenda juntos para aprender. Por isso que você não me vê em rede social, poucos vídeos você me vê, por quê? Porque a gente tem que ter essa mentalidade de entrar na tenda, de estar junto com as pessoas para contar as bênçãos dela. Hoje você pega esse infeliz aparelho aqui que pode ser para bênção, para maldição, e as pessoas estão se acabando por causa disso aqui, fazendo parte de grupo, discutindo, brigando, fazendo estudos, achando que eles estão numa tenda. Essa tenda não é a tenda de Shem, viu? Essa tenda é a tenda do mundo. Esse aparelho foi dado para te abençoar ou para te amaldiçoar. A gente tem que usar ele somente para ligar para as pessoas, e não para fazer comunhão, e não para viver numa tenda, uma tenda virtual, fazendo parte de grupos. Então não insista para mim, pedindo para mim fazer parte de grupos. O que eu posso fazer é o quê? Eu fiz um site de estudo, eu faço alguns vídeos e eu, como missionário, quando eu tenho tempo e tenho condições financeiras, eu visito as pessoas e formo elas até um tempo. Agora eu estou no Paraná, não sei quanto tempo vou estar aqui, e tem pessoas, famílias vindo aqui. Eu ensino elas e elas tomam o rumo delas. Então, e elas continuam naquele lugar com aquele grupo, e elas não ficam virtualmente só atrás de internet. Então, procure um irmão e uma irmã, um arri, uma arraiote, que queira estar em tenda, debaixo da proteção, estudando junto, ok? E o dia de Yom HaShabbat é o dia próprio para isso, ok? Vamos lá. O versículo 8 continua. E Moshe contou ao seu sogro tudo que Yahuá tinha feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel. E todo o trabalho que viera sobre eles, através do caminho, e de como Yahuá havia os livrado. Né? Tudo que ele fez lá. Né? E Trô regozijou-se por toda a bondade que Yahuá havia feito por Israel, livrando-os das mãos dos egípcios. E Trô disse, Baruchu et Yahuá, ou bendito seja Yahuá, que te livrou das mãos dos egípcios e os fez sair das mãos de Faraó, que livrou o povo de estar debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que Yahuá é maior do que todos os Elohim, porque os que pensaram em destruir a Israel, eles foram destruídos. Presta atenção. Tanto cristãos que estão falando mal de judeus, como judeus de cristãos, estão falando mal das duas casas, que os dois são, na verdade, israelitas. Cuidado quando você quer denegrir a imagem ou de Efraim ou de Arudá. Você pode ser destruído, que você está mexendo com o povo de Yud Rei Vav Rei, de Arroat Sevaot, ok? Muito cuidado com qualquer povo que se levanta, que queira destruir Israel. Ele sabendo ou não que é Israel, o Criador sabe que aquela pessoa é israelita, mesmo que ela não tenha ciência disso, o Criador ainda a protege, ok? Então muito cuidado. Vou repetir, agora eu sei que Yahuá é maior do que todos os Ulim ou Elohim, porque os que pensaram em destruir a Israel, eles foram destruídos. Cuidado, viu? Você quer destruir Israel, né? Comunismo, Islã, muito cuidado com isso daí, que a hora de você está chegando, viu? E Itrô, sogro de Moshe, tomou uma oferta queimada e sacrifícios para Elohim. E Aharon veio, o sacerdote aqui da tribo de Levi, né? O irmão de Moshe. E todos os anciãos, Zechanim, de Israel vieram comer pão com o sogro de Moshe diante de quem? De Elohim. Espera aí. Um banquete, uma comemoração, um encontro memorável. Naquele banquete, imagino todos anciãos. E quem estava ali? Elohim. Lembra que Elohim se manifestou para Abraham em forma corpórea? Ali representava o Mashiach encarnado. Aqui também o Mashiach estava nesse banquete. A pergunta que eu faço para você, ancião é aquele mais velho que ensina, sacerdotes, os que instruem,
os que são instrutores, os que estão ensinando a palavra, será que nessa mesa aí, dessa reunião que vocês tanto fazem, será que Elohim Yahweh faz parte dessa mesa? Eu tenho certeza que de muitos grupos, Elohim não está sentado naquele grupo. Ele não está ali ceiando, ele não está ali participando do Kiddush, se alegrando. Ele não está ali. Por quê? Porque ele é o último a ser chamado. Qualquer grupo que existe hoje, que Elohim não faça parte, Yahweh, Sevaot, através do Mashiach Yahushua, não faça parte daquele grupo, porque as pessoas estão buscando seus próprios caminhos, não, o Criador não está ali naquele banquete, ele não está ali naquela alegria. E você possa estar sendo enganado. Muito cuidado com isso, ok? Fantástico esse versículo, hein? Eu queria estar nesse Kiddush aqui. Pensou o Criador ali manifestado? Devia ser a coisa mais linda que existe, né? Mas eu creio que ele está também hoje conosco, né? E como esteve com nossos patriarcas, ainda que a gente ache que ele não está, porque nós estamos debaixo de tendas, buscando irmãos para aprender junto debaixo das tendas, assim como Moshe e Itró fizeram. Versículo 13. E no dia seguinte, agora que é o importante, irmãos, olha, no dia seguinte, Moshe se sentou para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moshe da manhã até o entardecer, quando o sol se pôs, quando o sol se levantou até o sol se pôr. Fazia uma fila de irmãos que tinham causas para resolver e iam até Moshe para tirar dúvidas. E quem estava nesse dia junto? Itró. Olha só, 14. E quando o sogro de Moshe viu tudo quanto ele fez pelo povo, ele disse: o que é isso que você está fazendo pelo povo? Por que você está aí sentado sozinho e todo o povo fica em pé diante de você de manhã até a tarde? Ele viu aquela cena. Para muitos seriam fantásticos, né? Uma pessoa resolvendo os problemas da maioria do povo, de manhã até a tarde. Ele sentado ali sozinho. Existe hoje pessoas que estão sozinhas, tentando ajudar o povo. Ele acha que está fazendo o que é certo. Ele deixa a família, tanto que trouxe a esposa e os filhos dele, nem estava com ele, e ele, entre aspas, perdia tempo todos os dias julgando o povo. E aquelas pessoas falavam assim, talvez Moshe falava assim, o nosso instrutor da Torá, né, que recebeu a Torá, o nosso Moshe Rabbeinu, Moshe nosso mestre, não tinha discernimento, que ele não precisava estar ali sozinho, fazendo todos os dias aquele ato cansativo de se reunir diante de todo mundo, e todo mundo ir lá sugar ele para saber o que tinha que fazer para resolver a sua causa. Brigas e discussões e algo que eles precisavam resolver. Eles tinham que ir em quem? Aquele que recebeu a Torá. Aquele que sabia, que entendia a Torá. Então, Moshe pegava no rolo e vinha cada um atrás. Qual o seu problema? Ah, meu problema é esse. Aí ele ia lá no mandamento que ensinava aquilo e ensinava para aquelas pessoas. E quando Itró viu isso, ele perguntou, por que você fica aí de manhã até a tarde? E Moshe disse a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Elohim. Olha só, o povo vai até Moshe para consultar a Elohim. Aqui nós vemos o quê? O povo, Moshe e Yahweh, Elohim. Nós vemos uma representatividade. Você vê que uma intercessão. Aqui nós vemos o Mashiach. O povo vai até Moshe para chegar até o Criador. E nós vamos até Yahushua até chegar a Yahweh. Aqui, se você entende a Torá, você vai entender aqui essa intermediação que o Criador sempre fez na Torá, na Brit Hadashah, onde ele sempre envia o mensageiro, o Malach Le Yahuah, que você lê na sua Bíblia aí, anjo do Senhor, né? O anjo de Yahuah, o mensageiro de Yahuah, para que ele intermediasse uma causa que o Criador queria resolver na terra. Então aqui nós vemos o Mashiach, claramente representado
entre o povo e Yahweh, que Moshe representava o Mashiach. Olha o que Moshe diz. Quando eles têm um assunto, ou uma causa, algum problema, eles vêm a mim. E eu julgo entre um e outro. Todo mundo ali, enquanto tiver fila, eu vou estar julgando todo mundo. E eu os faço saber o quê? Os milagres, as profecias, as revelações, as interpretações de línguas, os dons de maravilha. Não. O que ele fazia aqui? Eu os faço saber ou conhecer os estatutos de Elohim e as suas Torote, ou seus ensinamentos, que vem de Torá, ensinamento, e Torote, ensinamentos. O que Moshe fazia com aquele povo? Ele espiritualizava quando eles queriam aprender alguma coisa, ou algum problema na sua casa, no seu serviço, ou no seu casamento, ou com seus filhos, ou com seus vizinhos, ou com seus parentes. O que ele fazia para resolver isso? Ele ia até os Hukim, estatutos, faz parte da Torá, e as suas ensinamentos, que faz parte da Torá. Aí ele pegava lá, olha, você fez isso com seu irmão, aqui está falando que você não pode fazer isso. Então, tudo que nós fomos hoje fazer, tem gente que ensina que não precisa mais da Torá, ou não precisa de alguns mandamentos da Torá. Mas, enquanto existir a Torá e ela for perpétua, porque o Mashiach é a Torá viva, ele que nos ensina a ver a real interpretação da Torá, nós sempre que tivermos algum problema, as pessoas não precisam vir até uma pessoa para pedir um conselho espiritual, desde que essa pessoa conheça a Torá. Aí vale. Aí é válido. Porque ele vai falar, olha, na Torá fala que você não pode fazer isso. Olha, na Torá fala que você não pode fazer aquilo. Olha, que você tem que fazer dessa forma. O mandamento diz isso. O mandamento diz aquilo. Você não precisa espiritualizar, dar conselho para as pessoas, como você vê hoje nas igrejas evangélicas, no meio de Efraim, que está todo bagunçado. Ou também no meio do judaísmo, onde as pessoas consultam rabinos, e eles muitas vezes não falam da Torá, mas falam da lei oral, do Talmud, da Cabala, da Mishnah, da lei oral, que não é a lei oral da Torá que foi dada para Abraham, mas a lei oral interpretada pelo rabinato ortodoxo. E aí as pessoas seguem aquele conselho, muitas vezes, que não faz parte da Torá, tanto no judaísmo como no cristianismo. E aí o que acontece? As pessoas não conseguem resolver aquilo, né? E elas se frustram e muitas vezes deixam de seguir o Criador porque ele não me ajudou, não me falou o que eu queria. Agora, se você for procurar alguém, procura alguém que tenha Torá, aleluia. Procura alguém que tenha uma tenda, pra você sentar debaixo e ir lá aprender. Procura alguém que é honesto, que é sincero, que não vive enganando as pessoas, que ele trabalha, que ele usa o macê e a terumá, o dízimo e a oferta, para órfãos, viúvas necessitados, para obra missionária. Para isso sim que serve o macê e a terumá. E não para sustentar pessoas aí de religião, enganando as pessoas. Porque o macê é perpétuo, a Torá é perpétua. Tudo que você vê na Torá, ela é perpétua. Então o que você precisa está na Torá, ok? A bomba, irmãos. O conselho do sogro de Moshe para alguém que esteve diante de Yahweh e foi escolhido por Yahweh e foi protegido por Yahweh e foi disciplinado por Yahweh, Moshe Rabbeinu. Ele teve a coragem de dizer isso no versículo 17. E o sogro de Moshe lhe disse: isso que você está fazendo, Moshe, não é bom. Irmãos, imagine a cena do homem que tem Torá, conhecia a Torá de trás para frente, que era o enviado do Criador na terra para guiar o povo de Israel até Canaã. E alguém que nem estava junto, que nem estava escravo no Egito, veio, aparece o sogro dele, mas ele era o quê? Diga, correm, diga, sacerdote, diga, um ministrador da palavra. Moshe se dobrou, se prostrou, beijou ele, porque mesmo que as pessoas não tenham conhecimento da Torá, ele era a segunda ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote entrou, esse corre entrou.
E Moshe se prostra diante dele. Por quê? Porque ele, mesmo não passando pela escravidão no Egito, ele seguia Yahweh lá em Midian. Ele era um Kohanim, um sacerdote, um Kohen, um sacerdote. E ele merecia ouvir, Moshe precisava ouvir daquele sacerdote as verdades da Torá. Ainda que foi dado para Moshe. Não vem falar comigo não, Itrô. Eu sou Moshe. Quem que você está falando que eu estou fazendo de errado? Hoje é assim que as pessoas fazem. Quando você dá um conselho para as pessoas, elas não querem ouvir o conselho que seja ruim para elas. Elas querem ouvir o que é bom. Muitas pessoas já passaram por aqui, muitas delas, e não quiseram ouvir conselhos que, quando eu falava, era duro, porque ia ajudar ele lá na frente, que ele queria ouvir o que ele queria fazer. E não adianta você dar conselho para pessoas que já têm a sua vida pré-determinada, marcada, que já querem fazer o que já está na mente deles. Não perca o seu tempo dando conselho para pessoas que não querem ouvir. Tenha como exemplo aqui Itrô e Moshe. Moshe era o pai da Torá, entre aspas. Itrô era um Kohen aí, um sacerdote de Midian, que não viu nada, não passou por nada, mas Moshe tinha ele e o considerava, tinha ele como sacerdote, o considerava como a ordem de Melquisedeque, porque o nome de Yahweh estava sobre Itrô, sobre Abraham, e todos segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que o nome de Yahweh está sobre o Mashiach e Yahushua, porque o nome dele está, a bênção, quando a ordem de Melquisedeque era quando alguém oferecia um sacrifício, alguém recebia o despojo. Lembrei aquela palavra, espólio, despojo. Quando ele recebia um despojo, ele ia até o sacerdote e ele dava um macê. Aquele macê representava para ajudar o sacerdote, que era direto para Yahuwah, que isso é perpétuo. Então ele tinha Itrô como um sacerdote, um corre segundo a ordem de Melquisedeque, porque o nome de Yahweh estava sobre Itrô. Moshe se ajoelhou, não para adorá-lo, mas para uma consideração, que na época, se você vê lá na Torá, as pessoas se ajoelhavam, tanto que o Mashiach, as pessoas se ajoelhavam diante do Mashiach, e não como que ele fosse o Yahweh encarnado ali em pessoa, o Pai ali em pessoa, não, ele era o Filho encarnado, mas como reverência, as pessoas se ajoelhavam para ele, porque Yahushua sempre teve um Pai, e esse Pai sempre foi Yahweh. Irmãos, tem pessoas hoje que quando você vai dar um conselho, a fisionomia dele muda. Muitas pessoas passaram pela nossa vida, pelo nosso projeto, e quando você está ali fazendo as coisas, não dando conselho, e quando eles pedem um conselho que pode, puxa vida, isso aqui é muito ruim, puxa, mas é assim mesmo esse conselho, vou ter que fazer isso por meu bem? Vai, as pessoas mudam o semblante e acaba todo o quê? A comunhão da tenda. Eles deixam a tenda. Quantas pessoas passaram por nós e deixaram a tenda? Mas graças ao Criador que muitas pessoas que um dia estiveram na tenda, junto comigo, depois de anos, estão retornando a essa tenda, dizendo assim para mim, olha, você tinha razão, lá atrás, a gente não conseguia entender, a gente era novo, a gente não entendia muito as coisas do Criador, eu também não entendia, mas o meu chamado para anunciar a Torá, depois que eu conheci a minha origem israelita, isso é a única coisa que eu tenho como maior presente da minha vida. Eu não tenho mais nada a não ser a minha esposa, meus filhos, primeiro de tudo, o meu Criador, o meu Mashiach e meu presente na terra, que é a minha família e os meus filhos. E eu tentei me entender, me aprofundar na Torá, sou ainda um aprendiz, mas ainda o foco estudar debaixo da tenda. E eu sei que tem muitas pessoas hoje que me conhecem. Ontem me ligou um irmão lá do Rio Grande do Sul, que ele falou assim, poxa, eu queria estar debaixo da sua tenda, faz tempo que eu não vou aí, eu estou com saudade, e etc, né? Nosso irmão, até posso falar o nome dele, irmão Leonel, meu irmãozão, né, a sua esposa, seus 2 filhos, os irmãos de São Paulo, a Giane, o Kleber, a Débora, o Cadu, muitas pessoas lá, que eu encontrei anos atrás, que nós tínhamos uma tenda, estudávamos a Torá, e aí as pessoas, por algum motivo que não era o tempo delas ainda, saíram dessa tenda, e hoje estão voltando para essa tenda novamente. E eu sei que todos aqueles que saíram da tenda da Torá, não a minha tenda não, porque nem tenda eu tenho, eu vivo de aluguel.
Apesar que eu pago aqui é meu, enquanto eu pago aluguel. Mas a tenda espiritual da Torá, a tenda, as mãos, a proteção, as asas daquela galinha que protege os pintinhos, que é o Criador, protegendo o seu povo de Israel nos 4 cantos da terra. E sogro de Moshe lhe disse, isso que você está fazendo não é bom não, Moshe. Você certamente vai entender isso. Tu e este povo está contigo. Isso é muito pesado para você, ó. E tu não poderás executar, fazer isso tudo sozinho. Por que você está fazendo as coisas sozinha? Você vai acabar com você, irmão. Eu vou te falar uma coisa, um segredo. E uma coisa da minha vida particular. Todas as vezes que eu quis fazer a obra sozinho, todas as vezes deu errado. Todas as vezes que eu quis ficar sozinho, eu quis fazer tudo sozinho. E não delegar, formar pessoas, famílias. Não porque eu era interesseiro, não, porque a gente amadurece conforme os nossos anos. Mas tudo que você tenta fazer sozinho, achando que é a obra espiritual da Torá, não vai dar certo. Você está deixando sua esposa, seus filhos e a sua casa, que é a que mais precisa ser restaurada, você deixa por último. E você deixa a desejar. Como Moshe estava deixando a desejar. E olha o que ele diz. Você certamente vai entender isso, você e o seu povo que está contigo. Isso é muito pesado para você. Versículo 19. Ouça agora a minha voz. Ou em outras palavras, você está me ouvindo hoje, nesse sábado que você segue do calendário gregoriano, que é o Shabat para você, ou qualquer um que segue outro tipo de Shabat. Ouça a minha voz. Ouça o meu conselho. Você está acabando com a sua vida. Você está acabando com o povo. Olha isso. Eu te darei um conselho. E Elohim será contigo. Veja bem. Quem é que tem autoridade de dizer assim, olha, eu vou te dar um conselho. E se você seguir esse conselho, Yahweh dos exércitos vai ser com você. É alguém que tem o quê? Yahweh. Então não era só Moshe. Então não era só Moshe que recebeu a Torá no monte. Diz também que Itró, que nem estava junto do povo, tinha essa preeminência da Torá. Ele tinha autoridade de Yahweh lá em Midian. Ele era um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Com certeza. E ele deu esse conselho, disse assim, ó, se você seguir, Moshe, sabe para quem ele estava dando conselho, irmãos? Não era para qualquer mané, não. Não era qualquer Josézinho, não. Não era para qualquer Yahussef, não. Era para Moshe Rabbeinu. Se você fizer isso, Moshe, Elohim vai ser com você. Moshe podia ter falado, mas como você está dizendo que ele não é com ele? Eu estou fazendo isso daqui. Mas Moshe, quando segue Yahweh, e Itró, quando segue Yahweh, segue o mesmo Elohim, o mesmo Ruach. E aí as coisas se encaixam. E aí não há divisão. Aí as pessoas não precisam ir embora. As pessoas não precisam sair da tenda. As pessoas só saem de uma tenda da Torá quando elas não querem isso aqui, ó, união. Elas querem viver por elas mesmas. Ouça agora a minha voz, Moshe. Eu te darei um conselho, Elohim será contigo. Se tu diante de Elohim pelo povo, para que tu possas levar as causas de Elohim. Peraí, mas ele não estava levando, julgando as causas de Elohim o dia inteiro, de manhã até a tarde, aquela filona de sei lá quantas mil pessoas, e ele lá sentado, julgando um por um. Não estava fazendo o que era certo? Você está falando assim para mim, mas eu faço o que é certo, eu ensino a Torá, mas será que é da forma certa? Eu já ensinei a Torá da forma errada quando eu comecei, porque eu fui pelo judaísmo, e fui pelo messianismo. Eu já ensinei a Torá errado, achando que da forma que eles ensinavam estava certo. E aí quando eu lia na Torá que não era daquela forma, eles falavam assim para mim, não, você que está errado, onde você viu isso? Irmão, uma vez eu fui numa sinagoga, em São Paulo, que era um Rosh Hashanah, que eles comemoram em setembro, não em Aviv, e um de Aviv, que é o verdadeiro ano novo. E eu estava aprendendo, cheguei no rapaz estava na porta, eu fui sempre o primeiro a chegar nas reuniões, vinha de longe, mas era o primeiro a chegar, até mesmo quando eu ia nas igrejas, ou na igreja, né? Quando eu frequentava, no começo da minha caminhada, antes de saber da minha origem israelita, eu sempre cheguei primeiro, queria aprender, queria ouvir.
Eu perguntei para ele assim, olha, fiquei conversando com o porteiro ali lá daquela sinagoga, falei, olha, eu li ali na Torá, em Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que o verdadeiro ano novo é no mês de Aviv, e não é no mês 7, né? No primeiro dia do mês 7 é Yom Teruah, que é o toque do júbilo, das trombetas, né? Yom Teruah, o dia das trombetas, ou o dia do alarido, que é a tradução mais certa, deu um som. E ele falou, mas onde você viu? Onde que é isso? Você está dizendo que nós estamos fazendo errado? Para com isso, você está errado. Ele disse isso para mim. Eu falei, mas eu li ali. Não, você está louco, o ano novo é em setembro. Aí você vai pesquisar lá na frente que o ano novo civil, que eles colocam em setembro, o religioso eles colocam em Aviv. Mas na Torá só tem um ano novo, que é Aviv, primavera, começo. Não é no mês 7. Aí você vai pesquisar mais a fundo, porque eles tiraram o ano novo de Aviv e colocaram no mês 7 para tirar o Mashiach de Yom Teruah. Que o Mashiach vai tocar o último shofar, quando ele voltar. E aí Yom Teruah é o último alarido. E aí eles tiraram a forma, aquele judaísmo que não é verdadeiro judaísmo, que são religiosos, tiraram o Mashiach do entendimento da Torá. Que nem a Haftarah de Isaías 53, nenhuma sinagoga lê ortodoxa. É proibido se ler Isaías 53 e Yeshayahu 53 na Haftarah, nas sinagogas. Pergunte por quê? Porque o Mashiach está ali, não é verdade? Senão não estaria. Então, irmãos, Moshe chega, Yitro chega para Moshe e dá um conselho, muda tudo que está fazendo. Mesmo você sendo o bambambam da Torá. E ele fala assim no 20. E tu os ensine as ordenanças e as Torot. Os ensine e possa mostrar-nos o caminho em que devam ter seus caminhos e as obras que eles devem fazer. Além disso, tu providenciarás no meio de todo o povo homens capazes. Presta atenção. É aqui que eu quero terminar. Além disso, tu providenciarás no meio do povo, de todo o povo, todo o povo, homens capazes, contanto, ou que sejam, ou que temam a Elohim. Homens de verdade, que odeiam a cobiça. Olha, irmãos, a qualidade de quem tem que ser um ensinador, um instrutor. Homens capazes. Tem gente que não é capaz. Está fazendo a obra, mas não é capaz. Está se metendo na besta. Está comprando um kipazinho, deixando a barbinha crescer, usando tzitzit, colocando véu, comprando talite, aprendendo meia dúzia de palavras em hebraico, estudando com judeus tradicionais e achando que é capaz. Não é capaz. Contanto, Yitro falando, que temam a Elohim, que temam a Yahweh Elohim. Homens de verdade. Tem homens que não são de verdade. Eles escondem mentiras dentro deles. Por isso, qualquer instrutor que você procure, que seja perfeito, saia fora. Que nenhum deles é perfeito. Todos vão ter problema. Moshe teve problema. Todos os irmãos teve problema. Qualquer líder que se demonstra que é intocável, que não tem problemas, que não é falho, que não tem problemas, que não viola também muitas vezes a Torá. Qualquer líder desse que apareça como se fosse um super-homem, saia fora. Porque não é um líder. Porque o verdadeiro líder, ele escuta os mais velhos da ordem de Melquisedeque. Ele é homem capaz. Ele teme Elohim. Ele é um homem de verdade. Ele odeia a cobiça. Todarabaia. Todos que me conhecem sabem. Já tive proposta para ir para os Estados Unidos, para qualquer outro lugar, para a Austrália, para trabalhar em empresa multinacional. Quando eu saí da primeira vez, de ganhar muita grana, de pregar em congregações, em ganhar fortuna para enganar as pessoas, se aproveitar delas. E todos que me conhecem, nesses 10 anos da minha caminhada e 20 anos andando com o Criador, sabem que eu não sou assim. Eu trabalho, eu dependo do meu serviço,
os livros que nós vendemos, a Escritura e o livro da completa restauração de Israel, ele é dedicado à obra missionária. Eu uso ele para imprimir livros novamente, eu uso ele para ajudar as pessoas, eu uso ele para poder viajar, para ensinar as pessoas quando as pessoas não têm dinheiro para ir até lá. Todas as minhas viagens missionárias que eu fiz no Brasil inteiro foi com o meu dinheiro. Ninguém me dava um tostão. Lógico, quando eu chegava nos lugares, as pessoas queriam ajudar de alguma forma, a gente aceitava, mas todo o meu dinheiro, o aluguel, minha comida, meu carro, tudo, as roupas para meus filhos, a roupa para minha esposa, a minha comida, a minha roupa, era com o meu serviço, que eu jogava todas as roupas que eu vendia, roupas na rua, nas estradas, nos postos de gasolina. Quando eu fui para o Nordeste, eu ia para outras cidades, ficava 2, 3, 4, 5, 7 dias vendendo roupas, dormindo muitas vezes no carro, dormindo em pousada, levava a palavra para essas pessoas que eu vendia, e eu nunca fui pesado para ninguém. Eu posso dizer, diante de Yahweh Tsevaot, com todos os meus pecados que eu sou, que eu tenho, que eu sou falho, que eu não sou um homem de cobiça. E se você é um homem de cobiça, quer fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, você não é um homem de Elohim. Você não pode ser um instrutor. Você vai ter que se encontrar com o Itrô. O Itrô vai ter que pôr o dedo na sua cara e falar assim, você está fazendo tudo errado. É melhor você parar antes que você acabe com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com a sua obra. Amém, irmãos? Todarabá, Yahweh. Aleluia. Bendito seja o nome de Yahweh. Homens de verdade, que odia a cobiça. Coloca-os sobre eles para ser cabeças de 1000, cabeças de 100, cabeças de 50 e cabeças de 10. No mínimo, existem pessoas que são líderes de 1000. E tem gente, eu quero ser líder de 1000, igual ele. Não vai, você vai ser líder de 10. Talvez você nem vai ser líder, você vai ser um irmão que vai só ajudar, não vai instruir ninguém. Aqui no caso era para instruir. Para instruir tinha que conhecer a Torá e os Juquim. Se você não conhece os mandamentos, os estatutos, você não pode comprar aí, fazer um monte de escritura, comprar um monte de coisa aí, traduzir e divulgar, fazer canal de vídeo. Se você não conhece a Torá ou interpreta a Torá do seu jeito, você não pode fazer isso. Tem pessoas que vão ser líderes de 50, pelo menos de 100, e tem outros que vão ser líderes de 10. Pelo menos de 10. Quer dizer, Moshe, divida o seu ministério. Ensina as pessoas a Torá. Para que eles ensinem os outros a Torá. Mas o povo hoje não. Eu sei a Torá. Eu sou o judeu. Eu sou o cristão. Eu sou o restaurador. Eu sou o desengrejado. Eu sou o cozido e achado e melado. Você não é nada, meu irmão. Você é um barro igual eu que vai um dia para a terra. Mas se você não for instrutor de 1000, de 100, de 50, de 10, seja pelo menos um servo. Porque todos os que ensinavam têm que ser servo. O Mashiach veio fazer o quê? Ser servo. Foi lavar o pé de todo mundo. Chegou em Kefa falou, mas nunca você vai lavar meu pé. Mas você está de brincadeira. O enviado do Criador na Terra aqui, o Messias, o Salvador, que fez o universo, eu vou lavar o seu pé, você está doido. E o que o Mashiach disse? Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo não. Você não tem nada a ver comigo. Você não tem nada a ver com Moshe. Você não tem nada a ver com Itrô. Você não tem nada a ver com Abraham, com Isaac, com Jacob, com Shem, com Enoque, com Noah, com David, com Shilomo, com Shinshon, Sansão. Você não tem nada a ver com deles. Você não tem nada a ver com o povo de Israel. Aí sim você nega o Mashiach porque você não tem nada a ver com ele. Agora, quando você deixa a sua autoridade, mas eu recebi a Torá e trouxe, mas como é que você vem falar isso para mim? Você está falando que eu estou fazendo errado. Moshe era um servo. Aqui mostra Moshe simbolizando Yahushua, que ele ouviu o conselho de Itrô. 22, a gente termina. E para que julguem o povo em todo o tempo, e será que eles trarão até você toda a causa, que é grande, mas toda a causa que é pequena, eles mesmos julguem. Assim deverá ser mais fácil para ti, e eles levarão os fardos contigo. 23. Se tu fizer isso, e Elohim te ordenar assim, uau!
e Elohim te ordenar assim, então tu poderás suportar isso. E todo o povo irá para os seus lugares em Shalom. Aleluia, irmãos! Itrô sabia que Moshe era o homem que tinha a Torá, que era um homem escolhido pelo Yahweh. A pessoa que vai dar um conselho para outra, ele não pode falar assim, faça isso porque eu estou te falando. Ele tem que falar assim, ó, faça isso, mas se Elohim confirmar isso para você, faça isso. Quantas vezes a gente erra querendo dar um conselho para alguém, mesmo sabendo que aquilo vai dar errado, mas você tem que falar assim, olha, faça isso, mas peça direção se esse meu conselho vai ser um conselho que Elohim tem para você. Por isso que as pessoas não gostam, não se batem mais. Porque as pessoas não falam assim, olha irmão, eu vou te dar esse conselho, mas busca se isso que eu estou te falando é verdade. Por quê? Porque eu posso estar dando um conselho que seja um conselho o quê? Carnal. Quantos conselhos carnal eu já dei? Muitos. Quantos conselhos carnal já deu para alguém? Muitos, achando que era verdade. Por quê? Porque não tinha a palavra final de Yahweh. Qualquer conselho, qualquer obra, qualquer casamento, qualquer movimento de restauração que não tenha a última palavra de Yahweh, ele não é válido. É um conselho carnal. Pode ter 1000, pode ter 100, pode ter 50, pode ter 10. Se Yahweh não for o último que dá a palavra na sua vida, e o de rei vai rei dos exércitos, não vai dar nada certo. E sabe o que acontece no 24? Então Moshe ouviu a voz de seu sogro e fez tudo quanto ele havia dito. E Moshe escolheu homens capazes no meio de todo Israel e os fez cabeças sobre o povo, cabeças de 1000, cabeças de 100, cabeças de 50, cabeças de 10. E eles julgaram o povo em todos os tempos. As causas difíceis eles traziam a Moshe, mas todas as causas pequenas eles mesmos julgaram. E Moshe deixou seu sogro partir, e ele seguiu em seu caminho rumo à sua própria terra. Espera aí. Dei um conselho desse gigante para Moshe. E aí eu volto e falo, ó, já fiz a minha parte, vou voltar para a minha terra. Espera aí, mas você não vai ficar aqui não? Espera aí, Moshe, você não vai me deixar também ser um cabeça de algum grupo aí de 10, de 100, de 50, de 1000? Não, irmãos. Ele só apareceu ali para poder instruir e ajudar a aconselhar Moshe. E voltou para Midian. Aí tem uma filosofia judaica. Por que Itrô não ficou junto com o povo? Por que essa pessoa não está junto comigo? Poxa, ele deu um conselho para o líder. Imagine eu dando um conselho para Moshe. E aí ele vai seguir o meu conselho. O que eu vou falar? Moshe, me coloca aí na tropa. Me coloca no meio aí. Dá uma boquinha para mim aí. Poxa, ser um conselheiro. Como é que se diz? Ajudado financeiramente. Ser alimentado. Poxa, ser ele não tinha esse sentimento ocidental de tirar proveito das coisas, irmãos. Um verdadeiro israelita, ele só serve de bênção. Ele vai lá e ajuda, e ele vai lá embora, e ele não cobra nada. Todaravá, Iá, porque eu estou falando isso, Iá sabe por quê. Ele vai lá ajudar a pessoa, e ele não cobra nada. E ele não se aproveita. E ele não tira partido. Me dá um pedacinho aí. Deixa eu ser também do seu grupo aí. Me ajuda aí. Você lembra quando aquele macumbeiro lá no Novo Testamento, na Brit Hadashah, viu os discípulos impondo as mãos sobre os efraimitas e eles recebiam ruach? E aí ele falou assim, chegou para um discípulo lá e falou assim, ó, eu vou te dar um dinheirinho aí. Me ensina a pôr a mão também neles aí para expulsar demônio. Aí lembra que Kefa disse para ele assim, olha, você está possuído por demônios. Cuidado, você precisa se retratar, você não está falando nada certo. Tem gente, irmão, querendo lucrar em cima de coisas que veio de graça. Eu tenho um sonho, e eu quero que você olhe pelo meu sonho. Eu tenho um sonho de ainda ser bem sucedido financeiramente, com o meu serviço, com o meu trabalho, e eu poder imprimir essas escrituras e entregar elas como aqueles novos testamentos que faziam pequenininho, que tinha um custo, né, numa gráfica, nem que seja por R$5 ou R$10, sei lá por quanto que vai sair aquilo, de ter bastante dinheiro para imprimir e eu entregar
essa Torá. Apesar que ela não é minha, ela é do irmão Art Offenson, mas ele fez isso, ele fez tudo com o dinheiro dele, investiu tudo. E deixou para o povo do Brasil. E falou assim, ó, o lucro que você tiver aí, Youssef, você imprime mais. E que você precisar para sua obra missionária, com o dinheiro que tem, muitas vezes, você usa para sustentar sua casa. Sustentar sua casa. Poxa, isso é um itrô. Pessoas assim têm genética itrô. Itrô falou, agora eu vou embora, Moshe. Eu já te ajudei, eu não quero mais nada. Eu vim entregar sua esposa e seus filhos. Sabe o que Itrô veio fazer? Poxa, você tem que estar com seus filhos e com a sua esposa. Você está trabalhando aí, deixou sua esposa e seus filhos comigo. E não pode, quem tem que cuidar é você. Essa é a mensagem de Itrô. Eu vim aqui trazer sua esposa, eu vim aqui trazer os seus filhos. E você está aqui o dia inteiro achando que está fazendo a obra. E era o homem que tinha Torá, hein? A fila atrás dele, de manhã até de tarde. Olha como eu faço a obra, olha como eu faço vídeo, olha como eu posto, olha como eu vendo livros, olha como eu prego na televisão, no rádio, olha como eu tenho pessoas que ouvem a minha ministração. Itrô não era assim não, irmão. Itrô falou assim, você está fazendo tudo errado, Moshe. Eu vim aqui entregar sua esposa e seus filhos. Agora eu vou embora. Eu já te ajudei. E já vim na tenda com você. Você já me beijou, já se prostrou diante de mim. Porque eu sou um sacerdote. Eu tenho Yahweh na minha vida. Eu vim falar dele para você. Para o mestre, para o maior do momento. Imagina as pessoas vindo Itrô, dando conselho para Moshe. E Itrô, e o povo vendo Moshe obedecendo a Itrô. E ele não tirou proveito de nada. O verdadeiro israelita, ele faz as coisas e não tira proveito de nada. Todarabá e arma por essa mensagem. Irmão, se eu tiver que fazer vídeos daqui para frente mais, eu vou fazer pedindo a Yah que me inspire para fazer esse entendimento que eu tive de Paraxá, porque eu não faço todas as semanas um vídeo de Paraxá, mas eu vou pedir a Yah, se for a vontade dele, para que ele me ensine, e que eu passe esse ensinamento que ele está me dando, para mim cuidar da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, para que você cuide da sua. Tem pessoas que vão aparecer na sua vida, e vão falar assim, olha, você está precisando aqui da sua esposa, dos seus filhos, onde é que você está? Ah, eu estou fazendo a obra, eu estou cuidando do povo, e o casamento acabado, destruído, os filhos sem instrução, quem cuida do seu filho são babás, são vô, e é você que tem que cuidar do seu filho. Todarabá! É você que tem que cuidar da sua esposa. Sou eu que tenho que cuidar da minha esposa. É o meu presente, é a minha metade. Meus filhos são os meus presentes, meus tesouros. Como é que eu deixo na mão de outro para ensinar? Tem gente aí que eu considero que são amigos meus esses dias postando sobre a doutrina de gênero. Dizendo, poxa, você é um psicopata, seus filhos nunca foram para a escola. Meu filho, meu irmão, meus filhos são superdotados. Eles não precisaram de escola, eles falam 2 idiomas. Dá de 10 a 0 em crianças. Aqui, em todo lugar que eu vou, eles dão de 10 a 0. E não precisava de escola. E a pessoa fala que isso é uma loucura. Como é que eu vou deixar os meus filhos numa escola cristã que ele pode ser gay, que ele pode ser lésbica, que ele pode usar droga normal, que ele pode se prostituir, que ele pode ser um comunista, que ele pode ter o Islã como uns amiguinhos? Como é que você vai deixar o seu filho ouvir essas coisas? Você tem que ensinar a Torá para ele. Leva seu filho na tenda. Aleluia! Leva o seu filho na tenda. Entra na tenda com a sua esposa. Não só para coabitar com ela, mas para falar da Torá. Isso serve para mim. Leva seus filhos para a tenda. Leva sua esposa e os filhos. Para alguém que está lá fazendo a obra e se acabando, você sabe que vai se acabar. Vem trazer sua esposa aqui, está fazendo tudo errado. Veja se meu conselho serve para você. Se arruar é verdadeiramente esse conselho. Irmão, veja se esse vídeo serve para você. Se não servir, não tem problema. Se for de arruar, vai ajudar muitas pessoas. Se não for, vai acabar em esquecimento. Mas Itrô disse assim, Moshe. E Moshe deixou seu sogro partir. Moshe deixou. Quem pediu foi Itrô.
Itrô falou assim, olha, eu posso voltar para minha terra? Moshe deve ter olhado, mas espera aí. Você veio aqui, me ajuda, faz tudo por mim. Vai ter um lugarzinho aqui? Vamos cuidar de você? Não, eu tenho que voltar para Midian, eu tenho com responsabilidade. Sabe quem estava lá em Midian? A esposa e os filhos dele. Ele tinha que cuidar da esposa e dos filhos dele. E ele honrava o nome de Yahuwá naquele lugar. Você tem que ficar no lugar onde o Criador te chamou. Tem lugar que você está indo agora, que você está indo neste momento, que você deixou um lugar e você vai ter que voltar. Você só vai lá e volta. Não adianta ficar aí não, hein? Você vai ter que voltar. Bendito é o nome de Yahuwá. Aleluia, irmão! E Moshe deixou a Rim Hayot. Aleluia! E Moshe deixou o seu sogro partir. Não queria, fica comigo. Não, tem compromisso. Está pensando o quê? E ele seguiu o seu caminho rumo à sua própria terra. Aleluia! Bendito é o nome de Yahuwá. Se esse vídeo foi bom para você, se essa palavra mostra para milhares de pessoas que estão perdendo família agora. Você, seu grupo de um monte de bitolado, um monte de grupo que quer ensinar as letras da Torá e não o Ruach da Torá. Só se preocupa com o nome, com o calendário, só se preocupa com o paganismo, só se preocupa com isso, com aquilo. Faz parte? Faz. Mas isso é o que o Criador quer? Não. Moshe estava julgando o povo? Estava. Era o que o Criador queria? Não. Daquela forma, não. Da forma que você vem conduzido. E eu tenho conduzido minha casa muitas vezes. E você tem conduzido a sua. Não é a forma que Yahuwá quer. Que ele levante e trouxe para vir até a gente. E se a gente ter ele como a ordem de Melquisedeque, nós vamos beijá-lo. E nós vamos abraçá-lo. Na mão sabe de quem? Dele. Que vai juntar as duas casas. Ah, não acredito nas duas casas. Não tem problema nenhum. O que importa é que ele acredita. Israel e Yehudá e Efraim serão um na mão dele. Para quem está guardando o Shabbat hoje, Shabbat Shalom. Para quem já guardou ontem, Shabbat Shalom. Para quem está guardando outro dia, Shabbat Shalom.